Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. São João, capítulo 21, o versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Grande Criador, reconhecemos que não somos melhor do que Simão Pedro. E estamos, muitas vezes, em fraquezas e dependendo como Pedro. Dependia unicamente do Senhor para poder te dar uma resposta satisfatória, desde que tu és Deus onisciente. Conhece o coração do homem, não apenas o que sai pela sua boca. Fale conosco mais uma vez. Perdoa-me, ajuda-me, eu preciso de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Um só pastor. Enquanto a gente faz algum CD, sempre vem em mente alguma coisa, algum texto, alguma palavra, e a gente vai escrevendo, de vez em quando vai escrevendo para não esquecer, para aplicar numa hora de pregação. Então a gente começou a ter
estes pensamentos vindo para uma ajuda. Ontem, o homem que Deus usa no dia tem uma mensagem completa. Não precisa de outro homem para o completar, ou outra pessoa. Sempre teve um ministério completo. Não foi preciso vir outro ministério para depois completar o anterior. É um só pensamento, a gente deve ver isto, é pela Bíblia, é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Efésios 4, 5 e 6. Se Deus fosse mais que uma pessoa, então não poderia ter uma só fé, porque mais de uma pessoa tem mais de uma fé. Não poderia ser um só Senhor, porque seria mais de uma pessoa, e sabemos que Deus é Senhor, e Lucas 1,11 diz que Jesus Cristo é Senhor. Então ele é Deus. Então ele tem um só pensamento. Vamos guardar isso, porque isto faz parte da mensagem do profeta, restaurando para nós a revelação da deidade, que passou por todas estas eras em trindade, dualidade, unicidade, até que chegou no tempo do irmão Branham para ter a revelação da verdadeira deidade. Se é uma só pessoa, é um só Deus, então Deus trabalha sempre com um só homem. Isto foi no tempo de Noé. Estava pensando nisto. Sempre um tem a palavra, os outros não têm. Enoque tinha e foi arrebatado. Aí ficou Noé. Noé ficou com a palavra e depois ele plantou uma vinha e embebedou. Pensando também do lado fraco, que quero falar sobre isso. Agora, Moisés tinha a palavra e após a sua morte, só Josué é que tinha aquela palavra. Caleb não tinha. Caleb era um fiel ao lado de Josué. Assim como Josué e Caleb eram fiéis ao lado de Moisés. Depois, Caleb era fiel ao lado de Josué. Então, se vocês verem o que o irmão Branham ensina na mensagem à era de Pérgamo, assim como fui com Moisés, serei contigo, ele mostra todas estas qualidades, tanto de Caleb, Josué e Moisés. Agora, Caleb sendo um fiel ao lado de Josué, nós temos que ter os Caleb em todo o tempo. No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, no tempo de Branham, hoje, para ver onde tem os Caleb, que sempre fica ao lado, ele é fiel ao lado de Josué. Uma outra coisa é que pensam que a pessoa que é usada e que tem a mensagem naquele dia, e que a mensagem ela é completa, não precisa de outra pessoa para completá-la. Eles pensam que esta pessoa está pensando que é grande. Então você nunca pensaria que Noé pensava ser grande, Moisés pensava ser grande, e assim por diante. Então nós estamos pensando agora nas fraquezas deles, e sempre vem as fraquezas no homem para ele não pensar que ele é grande. Cada um teve um tipo de fraqueza.
Então você vai encontrar Noé, que depois de toda a vitória, saiu abençoado da arca, plantou uma vinha, bebeu, embriagou, ficou nu. Esse é o lado da fraqueza, de um homem que foi forte e que Deus escolheu só ele e a família. Solta o homem um pouquinho também, ele planta uma vinha e se embebeda, e tira a roupa, e fica nu, como diz a Bíblia, né? Agora você vai para Moisés. Moisés matou um egípcio. Ele quis fazer o trabalho e aquilo estava a fraqueza dele. Já matou um egípcio achando que ele faria com sua força. Logo para frente você vai ver Moisés fraco outra vez. Deus dizendo para ele: fale com a rocha e ela dará água. E Moisés foi e feriu a rocha 2 vezes. A irmã Brana disse que Moisés estava exaltando a si mesmo, porque ele estava ferindo a rocha 2 vezes. Mas ao mesmo tempo de Moisés estar ferindo a rocha 2 vezes e exaltando-se e não entrando em Canaã, aquilo que ele fez cumpriu. Porque a rocha, Cristo, foi ferida pelos judeus e agora ferida pelos gentios. Tem os 2 tempos. Então fala de uma fraqueza do homem, mas que aquilo tinha que acontecer para mostrar para nós 2 acontecimentos numa distância de 2000 anos um do outro. Mas falou a fraqueza de Moisés, de ferir a rocha 2 vezes. Então uma estava representada no Calvário e outra representada quando os selos foram abertos em 1963. O irmão Brana diz: eles crucificaram novamente a Jesus Cristo em 1963. Então, a fraqueza daquele homem tinha que acontecer, porque até na fraqueza dele estava mostrando um acontecimento de muitos anos na frente. Isto aconteceu. Ou você vai ver, falando de homens que Deus usa, sempre é um. Eu tomei esse título, Um Só Pastor, por causa da leitura. E você vai ver que é isto mesmo. Cada vez que Deus usou, não tinha 2, não tinha um paralelo de 2 de Deus. Mas você vai aqui, eu vou também. Não, foi um Enoque, foi um Noé, foi um Moisés. Agora, a fraqueza de Sansão, ele foi vencido pela mulher, pela Dalila, um homem forte. Tudo isso está nos dando um ensinamento que você tem um elo fraco. Cada um de nós temos um elo fraco. E nós não somos mais fortes do que o nosso elo fraco. E aqui estava Sansão com aquela força, aquele poder, mas o elo fraco dele era a Dalila, era a mulher. Ele matava 1000 homens, mas deitava no colo de uma mulher. Então a gente vai encontrar muitos homens fortes também, mas caído pela Dalila. São fortes, pregam, e você diz, aquilo tem uma mensagem tremenda, mas são caídos também. Sua fraqueza é a Dalila, é a mulher. Outra fraqueza é o dinheiro, é a fama. E eu tenho dito a vocês que quando uma destas coisas nos pega, as outras vão atrás. Se caiu pela mulher, cai pelo dinheiro e pela fama. Se caiu pelo dinheiro, cai pela mulher e pela fama. Se caiu pela fama, a fama, quem te levou à fama foi o dinheiro. Aí a mulher chega e te derruba. Então, esses lados fracos de cada homem de Deus estava dando um ensinamento para nós, futuramente.
para nós não fazermos o que eles fizeram. Porque não adianta ter aquela garganta, aquele homem garganta, faz isso, eu faço aquilo, e é um desbravador, trabalha, prega, faz de tudo e cai pelo dinheiro, ou cai pela mulher, ou cai pela fama. Este é o espírito desse dia que o irmão Brana foi advertido pelo anjo do Senhor. Eu acho que cada um de nós devemos tomar esta palavra. Ninguém agora vai seguir. Se nós fracassamos hoje, ninguém vai seguir esse fracasso lá na frente. Ninguém vai aprender conosco. Nós estamos aprendendo com o fracasso deles, que já ficou escrito na Bíblia. O nosso não vai ficar escrito na Bíblia, o nosso vai ficar escrito na história, seja o fracasso, seja a vitória, vai ficar escrito na história, enquanto passamos aqui por esta terra. Logo você vai ver o Saulo, aquela fraqueza, Deus o abençoou, mas olha a fraqueza de Saulo, por ter uma fé em Deus, ele perseguiu o povo de Deus sem saber que aquele povo era de Deus, porque ele era zeloso pela lei. Tem muita gente, muito pregador, que é zeloso pelo que ele crê, zeloso pela sua igreja, zeloso pelo que ele tem aprendido, zeloso pela sua teologia, e assim persegue, faz como Saulo. Deus ajude esta pessoa que seja verdadeiramente como Saulo, porque Saulo ainda era um eleito, ele perseguiu, mas logo ele foi perseguido, porque você não pensa que vai só perseguir, você vai ter que voltar depois e ser perseguido, para poder pagar o preço, aquilo que você semear. Paulo tinha experiência quando pregou isso, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, e você semeia uma semente, colhe um cacho, tem que aprender isso. Mas eu não semeei tanta coisa. Não precisa semear muito, uma coisinha que você semeia, um grão de arroz que semeia, você colhe um cacho, talvez com 60, 80 grãos, 100 grãos, é você semear. Então a semeadura de uma coisa errada, isso colhe no futuro muitas coisas erradas, porque foi uma semeadura, e tem que haver uma colheita. Isso não é no céu, tudo que a gente faz é na terra, então tem que colher na terra, o que semeia é na terra, então tem que vir uma colheita na terra, e as pessoas têm que passar por isso. Então seria muito bom se nós soubéssemos semear só boas coisas. Se você sabe semear boas coisas, vai e semeia, porque na hora de colher é uma bênção, você só vai colher coisa boa. Então vemos o Saulo perseguindo o povo de Deus, é uma fraqueza, mas Deus foi ao seu encalço, Deus o salvou. Então estamos aqui olhando a fraqueza do homem e Deus usando o homem, porque Deus não traz anjo do céu para pregar para nós aqui na terra. O irmão Brana diz que a ideia de Deus foi esta, usar o homem. Por quê? O homem entende o homem. A gente entende quem fala na língua da gente, certo? É que nem eu sou muito pobre nisso, eu não tenho estudo de nada, então não sei o inglês, eu não sei castelhano, eu não sei nada, eu sei só um pouquinho do nosso português. Então um irmão da Argentina ligou, perguntou se eu sabia falar na língua dele, disse: olha, só mandando um e-mail para mim, porque eu não consigo também te entender completamente. Coisa boa é o mesmo idioma, e você sabe que Deus falou em cada idioma com o homem daquele dia. Ele falou com Paulo no seu dia, e Paulo era um erudito, Paulo sabia vários idiomas, e Deus o usou para quê? Para pregar entre os gentios, quando ele era um judeu mesmo, que nascido ali em Tarso, né? Mas Deus o usou. Outra coisa que podemos ver, tem dois homens, você tem Pedro e você tem Paulo. Como Deus vai fazer com dois homens, sendo que Deus usa um? O que Deus fez?
mandou um para o gentil e outro para os judeus. Porque essa é a maneira de Deus trabalhar. Deus não atua com dois pensamentos, duas mentes, dois homens na mesma língua, para Deus semear aquela palavra. Ele sempre trabalha com um. Então, a gente vê, tem centenas de pregadores nos Estados Unidos, mas Deus usou quem? Um só. Os outros, o que eles deveriam fazer? Ir atrás de William Branham. William Branham era um profeta, mas você pode ir lá atrás. Eu quero terminar com um só pastor. Mas você pode ir lá atrás e tomar os mensageiros. Os mensageiros não eram praticamente um pastor, um profeta. Deus o chamou para o trabalho. Paulo era um profeta, mas Irineu não era. Martim não era, Columba não era, Lutero não era, Wesley não era. Então, cada um falou no seu tempo, cada um foi usado no seu país, e se você seguir os passos deles, de onde eles começaram, lá do Oriente, o evangelho começando em Jerusalém e vindo até no entardecer, no tempo do irmão Branham, no sétimo anjo, mas teve que passar pela Alemanha, depois pela Inglaterra, Estados Unidos, e agora essa mensagem, esse evangelho tem cruzado o mar, o oceano, e tem vindo para o nosso lado. E em cada lugar Deus usou um homem, seja ele profeta, seja ele um simples homem. O irmão Branham tratava de Noé como um simples fazendeiro, não, nem como um pastor, mas ele teve a mensagem. Quem não obedeceu a mensagem que ele pregou, quem não seguiu o que ele pregou, só por dizer, eu vou seguir você, eu sou pastor da igreja fulano de tal, eu sou profeta da outra igreja, eu sou apóstolo daquela igreja tal. Agora, Noé, você é um fazendeiro, você é um simples homem, como que nós vamos te seguir? Ele era o homem escolhido por Deus para aquele dia. E não tinha nenhum ministério como nós hoje chamamos o pastor fulano de tal, certo? Ele não foi conhecido aí, olha na Bíblia, é o Noé, é o Moisés. Em toda a Bíblia você vai conhecê-los pelos nomes apenas e não pelos ofícios. Você não conhece eles pelo profeta Moisés. Você diz profeta, mas a Bíblia diz Moisés. Você vai encontrar o lado que ela diz profeta, mas é Moisés, é usando o nome. E então cada homem desse que foi usado por Deus teve sua fraqueza, mas foi o homem do dia. Ele era o pastor. Um pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que instrui, é aquele que guarda a ovelha para que o lobo não venha alcançá-la. O pastor é o que fica na porta. Agora, ele pode ser um bom pastor ficando na porta, e ele pode ser o mau pastor ficando na porta. Que se ele fica na porta, e a porta é a palavra, e as ovelhas entram e saem, tudo bem. Mas se ele fica na porta, e a palavra não tem livre acesso, e ele impede que a palavra entre, então ele é um falso, mesmo pastor, ele é um falso. Jesus os chamou escribas e fariseus hipócritas, porque vocês ficam na porta, vocês não entram e nem deixam os que querem entrar entrarem, mas vocês ficam aí na porta. E Deus sempre teve um. Então, olhando por toda a Bíblia, você vai encontrar, é um Noé, um Moisés, você vai encontrar um Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você não pensa assim, ó, Deus diz para mim que eu sou isso. Ó, Davi também cria. Deus disse para Davi, você é um homem segundo o meu coração. Agora, o que aconteceu com Davi? Ele chegou ao ponto, quem sabe aquela segurança que ele tinha, um homem segundo o coração de Deus, agora se namorou da mulher de um de seus oficiais. E por isso
teve que pagar o preço. Teve que pagar o preço. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Esses homens caíram, esses homens tiveram suas fraquezas para dar a nós um ensinamento aqui na frente, para que não venhamos fraquejar, fracassar, como eles fracassaram. Paulo veio e diz em 1 Coríntios 10, tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito com sombra, para nós aprendermos o que era aquilo, o que aconteceu, o que Deus operou naqueles dias, como Deus usou o homem, porque eles usavam rocha, ferir rocha, e essa rocha aqui na frente era Cristo. O mar vermelho aqui na frente é batismo. O nome de Moisés no dia serviu para que o povo atravessasse o mar vermelho, na nuvem, na água, no mar, e em Moisés fosse batizado desta forma. Parece que um tríplice ministério, que o ofício que operou naquele batismo, usando até o nome de Moisés. O que? Moisés apontava para Jesus Cristo. Moisés não apontava para William Branham, Moisés apontava para Jesus Cristo. Em toda a mensagem de Branham você vai aprender isso. O Josué apontava para o Espírito Santo. E o Josué do Velho Testamento, com o nome mudado de Osés para Josué, também apontava para o mensageiro do último dia. Diz o irmão Branham, na era de Pérgamo, uma carta à igreja, ele fala sobre isso. Então, assim como teve um nome mudado lá, Branham teve o seu nome mudado também, teve que acrescentar um H no seu nome. Então, Deus vem usando estes homens lá de trás, e você nunca fica seguro no que Deus falou para você, e diz, você é segundo o meu coração. Aí depois você vai e erra. Você vai pagar o preço. Ah, mas eu sou segundo o coração de Deus. Você vai pagar o preço, como Davi pagou. Pagamos o preço, como Sansão pagou. As pessoas não percebem o que fura os olhos do homem é a mulher. Mas a mulher não quer dizer só uma mulher, quer dizer a igreja. É o que fura os olhos do homem, do povo, ao ponto deles não dar atenção a Deus, deles deixar de lado a palavra, onde eles foram homens abençoados para vencer, e agora estão caídos pela igreja, pela mulher, pela Dalila, que está com o seu colo perfumado, com suas doutrinas fáceis para poder ganhar, chamar a atenção de todo homem carente. Então, você precisa estar completo com Deus, cheio da palavra, para que você não seja aquela pessoa carente. Sempre a pessoa que cai, ela quer se desculpar na carência. Meu marido me deixa, minha mulher me deixa, certo? Então foi por isso que eu caí, foi por isso que isso aconteceu, é porque faltou assistência. E isso daí é uma má personalidade na vida da pessoa. Ela não pensa que a falta de cuidado, a falta de carência, a falta de um reconhecimento no lar, a falta de amor, vai levar você ao pecado, ao adultério, e depois você ainda achar que tem razão de ter feito aquela coisa errada, porque lhe faltou cuidado em casa, lhe faltou carinho, lhe faltou amor em casa. A questão é que faltou em você personalidade, faltou em você caráter. Depois que você ouve essa mensagem, irmãos, nunca fomos despertados no caráter como nós somos com essa mensagem. Tudo que você fez no passado, hoje você se envergonha. Mas lá você não envergonhava. Por quê? Porque você nunca ouviu uma coisa que viesse te moldar seu caráter de acordo com a palavra. Mas hoje você tem uma mensagem que te molda de acordo com a palavra e te dá um caráter cristão. Então não vá por nenhuma desculpa. Me faltou isso, faltou aquilo. Tem mulher que falta qualquer coisa, ela sai com outro homem.
Tem homem, está faltando qualquer coisa, a mulher é uma relapsa em casa, não faz as coisas na hora certa, ele já larga dela e arruma outra. Entende? Agora, nenhum deles tem direito nisto, nenhum deles tem direito. Por isso, a palavra, eles não têm palavra e não podem cumprir a palavra de Deus, porque para começar eles não têm palavra. Quando vamos casar, devemos ter palavra, até que a morte os separe. Quando eu crio nessa mensagem, eu vou até o fim. O fim não é aqui, o fim ainda está lá na frente. E eu estou caminhando, você está caminhando. O fim de muitos foi lá atrás. O fim deles já acabou. O fim deles já foi. Mas o nosso fim ainda está para frente. Nós estamos lutando para poder chegar ao lugar, com nossas fraquezas, mas chegar ao lugar que nós possamos engrandecer melhor a Deus. Amém? Estou olhando dessas fraquezas, eu quero tomar o último aqui. O Pedro negou. Pedro é aquele, eu não te deixo de jeito nenhum. Eu já tive muitos homens ao meu lado, eu não te deixo de jeito nenhum, se eu te deixar me dá um câncer. E eles estão vivos até hoje, está dando câncer em ninguém não. Eles falaram coisas sem pensar. Eles nem vão ser castigados. Eles foram feitos para aquilo. Você não pode ter um castigo pior para Judas do que sentir na consciência culpado e ir e se enforcar. Ele sentiu culpado e se enforcou. Ele sabia que ele tinha feito a coisa errada. Tem gente que é pior que Judas. Mas mesmo assim, já estão, o final do seu caminho já foi. Terminou seu caminho. Tem hora que o caminho que termina não é com a morte, é a morte espiritual. Primeiro vem a morte espiritual, aí termina seu caminho, para depois chegar a uma morte física. Você já não tem mais a palavra, você perdeu a consciência do que Deus está fazendo no seu dia. Então é ali mesmo onde você morre, é a morte espiritual. Então Pedro o negou. Eu gosto de Pedro porque o único que Jesus foi atrás foi de Pedro. Teve 70 e ele não foi atrás. Tem hora que a igreja acha que você deve ir atrás do fulano, do beltrano. Não. Jesus pregou uma mensagem e aquela mensagem era para causar um efeito. Tem mensagem que é pregada que é para causar um efeito. Cada mensagem pregada é para mostrar que classe de reação você tem ao ouvi-la. Porque é fácil você chegar e falar dos outros, mas se os outros falar de você, então aí a coisa é diferente. Falar de mim, aí a coisa é diferente. E quando a reação que nós temos, quando falam de nós precisávamos ouvir aquela mensagem. Aquilo foi a ajuda de Deus para poder nos consertar. E tem hora que nem assim nós consertamos. Nós não achamos nossos erros, não encontramos nossos erros, não encontramos nossas falhas. E quando você encontra um Pedro, a sua fraqueza foi negar. Jesus falou para ele: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aquilo tinha que cumprir, senão Jesus seria um falso profeta. Tinha que cumprir. Exatamente num homem que ficou ao lado de Jesus, um homem que seguiu a Jesus, que fez de tudo, largou a rede de lado, o cuidado pela família, e agora, seguindo a Jesus, não sei como ele sustentava a casa, nem me pergunta, eu que fico perguntando para mim mesmo, como Pedro sustentava a casa, agora parou de pescar. Pegava das ofertas do gasofilácio? Não. Como sustentava o lar? Ele tinha esposa, provavelmente tinha filhos. Ele tinha esposa porque tinha sogra. Aí você vê um Pedro falhando porque Jesus diz: você vai falhar. Então aqui chegamos na nossa leitura para nós vermos que é um só pastor. Cada vez que Deus usou, não tinha um Irineu e Policarpo que Deus usou. Todos dois eram uma bênção.
Mas na hora do Espírito Santo escolher, diz Irineu. E Policarpo foi um homem de grandes sinais. Eles viram Policarpo morrer em cima de uma fogueira e a lança romana ser jogada em seu peito, e saiu água do peito dele que apagou o fogo. Aí viram desprender do peito dele uma pombinha, sua vida, o seu espírito, saindo para o céu. Mas você sabe quem foi que Deus escolheu para ser o mensageiro? O pastor da era, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Aí você tem tudo aí, Paulo. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, Irineu. Oh, mas cadê Policarpo? O anjo é um pastor, o anjo é um mensageiro. Mas não tinha outro, não tinha mais do que um. Todos naquela era tinha que seguir a Irineu, sem saber, meus irmãos. Hoje você sabe quem está com a palavra, você sabe, como eleito você sabe. Mas lá naqueles dias, para saber, era mais difícil que nós hoje. Porque tinham bons homens, eles podiam ficar ao lado de Policarpo e não estar ao lado de Irineu. E eles tinham que ficar ao lado de Irineu. Policarpo podia ser um fiel ao lado de Irineu. E era um grande personagem, um grande homem. Era o pastor do dia. Não tinha mais do que um pastor. Cada era teve um pastor, cada era teve um anjo, cada era teve um mensageiro. Mas havia centenas de pregadores naquela era, mas era um só, era o pastor da era. A era de Laodiceia, nós tivemos aí centenas, milhões de pastores, mas só tivemos um pastor da era, William Marion Branham. Olha o tamanho da era de Laodiceia, um só pastor, não tivemos mais do que um pastor. Cada era teve um homem, ele pode ser pastor, ele pode ser mensageiro. O que Jesus chamou e mandou pastorear a igreja foi Pedro. Eu vou outra vez repetir esta leitura, só o final, porque tem duas coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui, a primeira vez que ele falou, apacenta meus cordeiros. Cordeiros são filhos das ovelhas. É um pregador que pode tomar conta do adolescente, da criança, do adolescente, do jovem. Apacentar, ser pastor desses cordeirinhos, desses meninos, destas meninas, para lhes orientar. E Pedro foi esse pastor, apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Deus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas, já se tratando de nós, de gente grande. Apacenta as minhas ovelhas, que seja pastor das minhas ovelhas. Procura agora na Bíblia, onde é que Jesus chamou outro para ser pastor? Procura, vai na Bíblia, onde Jesus escolheu. Ele pegou 12, escolheu um pastor. Os outros não eram? Eram. Mas aquele foi o que Deus escolheu. Os demais tinham que seguir o que Pedro falava. E alguém tinha uma palavra para dizer contra Pedro. Aqui, eu não vou obedecer Pedro, sabe por quê? Eu sou melhor que ele. Ele negou o Senhor e eu não neguei. Mas a palavra era com Pedro. Pedro era o pastor, era o único pastor, um só pastor. No final das contas, nós vamos encontrar na própria Bíblia que há um só povo e um só pastor, porque Deus sempre trata com um só. A era toda é coberta através de uma mensagem. A mensagem, a era de Laodiceia, foi coberta no tempo do irmão Branham. Ele foi o pastor da era de Laodiceia. Ele foi o pastor da igreja de Jezabel. Elias foi o pastor de Jezabel lá atrás. Estava apontando para outro espírito que estaria aqui na terra, que era o espírito de Elias, num outro homem, para pastorear. Mas quem diz que a Jezabel queria Elias como pastor? Quem diz que os Estados Unidos queria Branham como pastor?
Mas sempre é um. Deus trata através daquele, reúne o povo e diz: vocês, escutem-no, apacenta minhas ovelhas. Ele não pegou, vem cá vocês todos, eu te escolhi em 12, um é Judas, então esse aqui não vai ser pastor não. Mas esses 11, vem cá, os 11, apacenta minhas ovelhas. Não tem versículo para isso. Você vai encontrar ele chamando Pedro, depois que Pedro falhou, depois que Pedro negou. Mas ele tinha um caráter de pastor. Você vai encontrar Sansão errou, mas ele tinha um caráter de vitorioso, de vencedor. Moisés falhou, mas ele tinha um caráter profético. Noé teve sua falha, mas ele tinha caráter de Deus nele. E assim você vai vendo cada homem desse. Se você ler a vida do irmão Branham, a história da vida do irmão Branham, o dia que ele mentiu, você escandaliza com ele. Mas ele tinha um caráter profético de chegar e confessar que ele fez aquilo. Ele tinha um caráter cristão. Mas ele era o pastor. Ele era o pastor da era. E até chegar no nosso tempo. Eu creio que cada um tem que entender isso. O homem, você não tem que pensar que o homem é grande coisa. O homem é cheio de fraqueza. Cada um deles foi cheio de fraqueza. E cada um de nós cheios de fraqueza. Que nós envergonhamos de nós mesmos. Então não vai envergonhar dos outros. Envergonhe de você mesmo. Você quer ser melhor e não é. Você quer fazer a coisa melhor e não faz. Você quer andar mais certo e não anda. Mas não é por isso que Deus te abandone. Você está sempre ao lado dele, pedindo-lhe misericórdia. Você pode ter a sua falha, volte para ele, venha a ele outra vez, amém? Pastoreia as minhas ovelhas, um só pastor. Não adiantava, eu tenho aqui o 230, Cristo no Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia, 491, tradução da Voz de Deus. Só um pedacinho eu quero ler. É uma coisa individual, uma só pessoa. Todo o inferno está oposto a esta verdade. Porém, esta é a verdade. Só aquele pedacinho aqui, ó. Jesus não disse: Pedro, João e todos vocês têm a revelação. Toda a igreja já está salva. Foi para ele pessoalmente, pois lhe disse: eu também te digo. Não disse: digo a todos, mas a ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa pedra, e pedra significa o ser confessado, ou melhor, o ser separado. Foi sobre esta certa pedra, sobre certa coisa, os chamados. A igreja é chamada fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Finalzinho, que ele diz: ali está a revelação. Não foi a eles, mas a ele. Um só pastor. Era 11 discípulos que sobraram. Isso daqui, ó, o que nós lemos, Jesus tinha ressuscitado. E por que Jesus não pegou os 11 e vem cá, vocês 11, Pedro, Tiago, João e assim por diante, vocês vão ser pastores. Jesus chegou exatamente em Pedro. No que tinha falhado e Pedro ficou até com medo. Pois Jesus pergunta uma vez, pergunta segunda vez, vai perguntar a terceira vez, ele entristeceu. Foi outra vez. Na terceira sempre ele fala que vai acontecer alguma coisa comigo. E ele foi e perguntou: tu me amas? Tem hora que Deus tem que perguntar. Tu me amas? Tu me amas? Eu acho que se o marido perguntar para a mulher: você me ama? Se a mulher perguntar para o marido: você me ama? O quê? Por quê? Por quê? Sempre assim. Não é? Por quê? O que você está achando? Não é? E Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? E ele tinha falhado com ele. Ele tinha negado ele. Eu não conheço Jesus. Eu nunca ouvi. Até que a criada diz: a tua voz te denuncia. Você é um deles, não tem jeito. A sua conversa é igual, a sua voz te denuncia. Então, meus irmãos, o que a gente está precisando é reconhecer
que sempre Deus fala através de uma mensagem. Deus não tem mais do que uma mensagem. Deus não teve mais do que uma mensagem com Irineu, com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley, com irmão Brana. Deus não tem hoje mais do que uma mensagem. Deus não teve mais do que um pastor. Nas eras, cada pastor da era, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, e assim por diante, até ao anjo da igreja em Laodiceia. E agora, depois que termina as eras da igreja, entra a era da noiva. Você tem isso na mensagem do irmão Brana. A era da noiva, a era do rapto. Ele pregou dentro da mensagem do rapto. Ele está falando da era da noiva, a era do rapto, a era da semente. E se nós não tomamos isto, agora é um só pastor. Um só pastor. Um só pastor não está a questão de ser um homem, é uma mensagem. É uma mensagem, só que a mensagem sempre está no homem. Mas é um só pastor. Ele não chegou e disse, está aqui, ó, Pedro, João, todos vocês têm a revelação. Não, foi somente a ele, certo? Somente a ele. O parágrafo 228, sempre é um indivíduo e nunca um grupo. É um indivíduo só. Aí ele diz, não é com um grupo, mas uma vindicação pessoal de um Filho de Deus cheio do Espírito Santo. Porque Deus de toda forma está trabalhando com um só. Deus não trabalha com o grupo inteiro. Deus trabalha com o indivíduo. Ele trabalhou comigo como indivíduo, e você sabe que quando Deus vai a você, Ele trabalha com você como indivíduo. Ele não trabalha com você, com a sua mulher. Se fosse assim, Ele não podia dizer, 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Ele não trabalha assim. Ele trabalha com um só. Ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Porque Deus não trabalha em 2. Ele manda 2 discípulos para pregar a mesma coisa. Isso é o que ele fez. Mas na hora da sua escolha, ele escolheu um só pastor. Pedro, tu me amas? Eu posso escutar se você ama a mensagem do 7º anjo? Você ama a revelação dos trovões? Ô, Osmar, põe seu nome aí, Osmar. Tu me amas? Eu sou os selos, tu me amas? Eu sou os trovões, tu me amas? Eu já estou com um novo nome, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Amém? Então aqui está mostrando para nós a liderança de Deus. Não adianta querer correr. O próprio irmão Brana, ele mostra essas coisas aqui que se torna muito mais forte. Ele diz, todo inferno está oposto a esta verdade. Todo inferno está oposto a esta verdade de Deus falar com um só. E os pregadores da mensagem, agora, eu sei, irmãos, pastores da mensagem, eu sei que alguns de vocês querem ceder. Mas eu ainda não tive pastor que pediu ceder a mensagem de um só homem, uma só pessoa, uma só esposa. Agora, um só pastor. Eles querem CDs, mas CDs que falem bênçãos. Eles não querem a bênção da hora. Eles querem uma bênção lá de trás. Eles não querem receber a mensagem da hora. Eles não querem dar CD para o povo das mensagens de hoje, com medo deles não serem um homem. Mas aqui está claro, Deus tem um homem. E depois, Deus teve um Moisés. Mas não ficou sem Josué e Caleb ao lado dele. Deus teve um Josué, não ficou sem um Caleb ao lado dele. Quem você é? Se a mensagem tem chegado, se tem chegado através de um pastor, um só pastor para você, quem é você ao lado desse pastor? É você um Caleb? É você um Josué? Ou é você um Coré, um Datã, um Abirão? Eles disseram em Números 16, ele quer dominar, ele quer reinar sozinho sobre nós. Era um só homem, era só Moisés. Esse foi o problema do grupo. E esses Corés, esses Datãs, esses Abirão, hoje não estão mais lá fora, estão dentro da mensagem.
estão dentro da mensagem. Eles querem ser esse um só pastor, quando eles nunca tiveram a mensagem para ser. Eles querem que o povo reconheça. Eles deveriam entender, o seu povo, o seu ministério deve te reconhecer quando você está ao lado daquela mensagem naquele dia. Então o ministério reconhece, fica ao lado daquele pastor. Mas aquele pastor que uma hora ele diz, escuta o CD, outra hora ele diz, cuidado com o CD. Outra hora ele diz, olha, esse culto pela internet, eu não sei não. Como que o povo vai crer num pastor desse? É um só pastor. Aí o povo vai crer num pastor que sabe orientar. Dizer, fique, olha, eu não tenho mensagem. Eu sempre tive assim. Hoje eu não lamento, não. Hoje não. Mas lá atrás, eu não sabia pregar como pastor Luiz Mendes. Eu punha o pastor Luiz Mendes para pregar na minha igreja através das fitas. Ele que não sabe, ele fala mal de mim hoje do que eu prego, mas eu punha ele pregar para vocês. Olha quantos anos lá atrás. As pessoas é que não percebem, a hora que Deus está dando uma mensagem, eles deveriam perceber isso, que o tempo deles passou. Cada um teve o seu tempo. Cada irmão Martim teve o seu tempo no Brasil. O pastor Joaquim Gonçalves Silva teve o seu tempo no Brasil. Graças a Deus por tudo isso. E esta mensagem está tendo seu tempo no Brasil. É o tempo final. Nós estamos caminhando para uma etapa final. A igreja está caminhando, nós como pregadores estamos caminhando para esta etapa final, neste ministério da esposa de Cristo, um só pastor, uma só esposa, um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Como pode, se prega isso que nós estamos pregando, provando que o irmão Brana pregou, está na Bíblia, aí depois o pastor tem uma outra fé na igreja dele, então não é um só, aí é dois. É a mensagem você. Não, tem que ser a mensagem. Ela tem que entrar em você. Não pode ter dois. Você não pode fazer um paralelo a esse ministério sem ser um Coré, um Datã, um Abirão. Não é a mim não. A palavra da hora. Ao que fizeram contra Moisés, o que fizeram contra Jesus, o que fizeram contra Brana e o que fazem hoje contra este ministério. É um só pastor. Isso é o que Jesus... Tinha 11. Se Jesus tivesse 1000, ele ia escolher só Pedro. Ele podia ter 1000 pregadores. Ele ia escolher só Pedro. Ele chamou Pedro e disse, eu te dou as chaves do reino do céu. Aí começa o ciúme dentro do ministério. Ele deve gostar mais de Pedro. Ele não gosta de nós. Para mim, ele não falou isso. Você viu? Chamou Pedro e disse, eu te dou a chave do reino do céu. Por que ele não falou para nós? Se a pessoa bem se formasse aquele grupinho de discípulos e fosse um grupinho fermentador, você viu? Falou bem só de São Pedro. Deu a chave só para ele. E agora, depois da ressurreição, ele ressuscita e vai procurar o homem que não ficou com ele. O homem que falhou. O homem que o negou. Por que ele não veio atrás de mim, Tiago? Atrás de mim, João. Ele teve a parte de falar também sobre João. Está escrito aqui também. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Aí correu dito entre os discípulos que João não ia morrer. Não era isso. As pessoas nunca entenderam a revelação no dia. É uma mensagem, é um só profeta, é um só pastor, é um só Deus, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo. Não tem um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e outro em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. São dois. Não tem um batismo em nome de Jesus Cristo e outro em nome de William Brana. Aí seria dois. É um só batismo. E o irmão Brana vem e diz, sabe qual é? É o batismo com o Espírito Santo. Um só batismo. Porque quando você tem o batismo com o Espírito Santo, aí você tem revelação o que é Pai, Filho e Espírito Santo.
você tem revelação o que é o William Marion Branham. Você não fica enganado, é enganado. Mas é ver através de um só pastor. Se é mais do que um, irmão, você pode ver os grupinhos de pastores que formam uma fermentação no Brasil, que não quer ouvir só essa mensagem. Mas se tiver alguma coisa mais, filho, Deus vai completar. Mas nós já temos tudo pregado, está tudo pronto. O que você quer mais? Terceira etapa, já foi pregado. Visão da tenda, já foi pregado. Está tudo pregado dentro das mensagens. 7 trovões, já está aí claro. 7º selo revelado, sendo Deus em carne, chamado Branham, já está pregado. Não sobrou nada para você. O novo nome gentil de Deus já foi pregado. O nome gentil de Jerusalém já foi pregado. Quem sabe tem mais alguma coisa que as pessoas estão esperando ter uma mensagem que cubra essa. Filho, é o que Deus deu, fica agradecido, não seja um Coré, um Datã e um Abirão, não. Se põe ao lado dessa mensagem, deste ministério, e seja uma ajuda. Isto não é obra dos nicolaítas, não. Sempre estar ao lado de um homem não é obra dos nicolaítas. É companheirismo, é como estava Josué e Caleb ao lado de Moisés. Depois, Caleb ao lado de Josué. Nós temos isso daí na própria Bíblia. Por que não percebe? Não é um domínio de pastor sobre pastores. Não, é cada um reconhecer seu lugar, sua posição. Se a minha posição é estar ao lado do Josué, eu quero ser esse fiel Caleb ao lado do Josué. Se minha posição é ser um Josué ao lado de Moisés, eu quero ser esse Josué. Enquanto Moisés estava vivo, Josué não podia fazer nada. A hora que Josué começou a fazer as coisas, porque Moisés tinha morrido. Você tem que saber, quando uma mensagem está em cena, é porque a outra já morreu. Tivemos um bom trabalho, grande trabalho do evangelismo no Brasil e 7 nações vizinhas. Foi maravilhoso, mas morreu. O trabalho morreu, já foi feito. Você não pode tirar aquilo que foi feito. Você não pode dizer que não foi feito. Você não pode dizer que esse ministério agora está evangelizando as 7 nações através do rádio. É uma mentira. Por quê? Porque já foi evangelizado através do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Já fez o trabalho. O trabalho está feito, mas já acabou. Agora, se tem uma mensagem da hora da meia-noite, se é um meio poderoso que Deus estaria usando para levar a mensagem ao povo, reconheça. Isso é a mensagem da meia-noite. Meia-noite é a abertura dos selos, dos trovões, que nós nunca tivemos no Brasil. Irmão, Branham abriu na América, mas nem a América ficou sabendo disso. Mas estava tudo aberto lá, revelados os trovões, revelados os selos, novo nome, terceira puxada. Estava tudo revelado nos Estados Unidos, mas eles não viram. Está tudo revelado hoje. Nós pregamos, estamos aqui como a esposa de Cristo para poder testificar. Comemos o livrinho. Estamos te chamando para fazer festa conosco. Achamos a dracma perdida. Achamos a revelação dos selos. Achamos a revelação dos trovões, do novo nome. Venha, vamos fazer festa comigo. Mas não. Eu que queria ter achado. Não adianta, já foi achado. Agora é você que tem que ser fiel ao lado de um ministério. E você, como membro, seja fiel ao lado do seu pastor. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por cada mensagem que tem vindo a nós, desde o princípio, que não é para engrandecer homem algum, simplesmente é para posicionar que o Senhor é um, e o Senhor não pode falar senão através de um. O Senhor não pode dar a chave senão para um, em cada era, em cada tempo. E nós estamos agradecidos, Pai, por podermos nesse dia ter a chave que abriu os trovões para nós. Encontramos a chave, aquilo que estava perdido, encontramos, Senhor. Agora chamamos as igrejas vizinhas para festejar conosco. Temos encontrado a dracma perdida. Ajuda esse povo com a luz da sua palavra, para que cada um possa reconhecer que não tem outro senão o Senhor. O Senhor é tudo,
O Senhor é a nossa salvação, é a nossa vida, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa revelação. O Senhor é os nossos selos revelados, o Senhor é os trovões revelados. O Senhor tem novo nome que foi revelado nesse dia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.